menino, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar sobre uma questão polêmica que envolve o islamismo, a poligamia. Durante a história da humanidade, a poligamia foi uma prática amplamente usada devido à diferença de proporção entre homens e mulheres. Isso ocorreu principalmente por conta das guerras. Muitas vezes o marido morria na guerra e deixava a esposa viúva com não sei quantos filhos. Então outro homem se oferecia para se casar com ela para não deixar que ela e seus filhos morram de fome. Porque as mulheres não eram independentes, elas precisavam de algum homem para se sustentar e sustentar os filhos. Depois de um tempo, essa prática foi abolida, principalmente no Ocidente, por conta do cristianismo que prega relacionamentos monogâmicos. O Alcorão não condena essa prática porque era algo muito comum no Oriente Médio. Até mesmo o profeta Muhammad teve várias esposas depois da morte da Khadija, que foi a sua primeira. O Alcorão permite a poliginia, onde o homem se casa com mais de uma mulher, e condena a poliandria, que é a prática inversa, onde a mulher se casa com mais de um homem. Tudo isso porque na época tinha muito mais mulheres do que homens, então era difícil encontrar vários homens para se casar com a mesma mulher. E também porque se a mulher se casasse com 4 homens, ela não saberia de quem era o filho, e assim complicaria a descendência da família. Vale lembrar que na época não existiam recursos tecnológicos como atualmente, como por exemplo o teste de DNA. O Islã tolera que o homem se case com até 4 mulheres, contanto que as trate de maneira igual sem qualquer distinção. Tolera, porque não é o ideal. O Islã tolera justamente por causa do contexto histórico por trás disso. E atualmente não há motivos para que essa prática seja aceitável. Além disso, a primeira mulher também tem que concordar. Se ela não quiser que seu marido se case com mais outra, ela tem o direito de vetar. Ela pode exigir isso no dote que é feito antes do casamento, que eu expliquei no vídeo do noivado. E para que a poligamia seja tolerada, deve haver um motivo. Como, por exemplo, tem casos em que a mulher não pode ter filhos. Então ela acaba aceitando que seu marido se case com outra para que ele consiga ter filhos sem que esteja atraindo ou pecando. Esse é um caso, por exemplo, em que a poligamia é aceita, mas vale lembrar que é preciso do consentimento da mulher para valer a segunda união. Se ela não aceitar, a outra mulher seria uma amante e o homem estaria pecando. Bom, como vocês podem ver, existem limitações. É claro que não tem como amar as 4 da mesma forma, mas elas devem ser tratadas da mesma maneira, e é muito difícil tratar as 4 mulheres igualmente. Além disso, é preciso ter muito dinheiro para sustentar as 4 mulheres e os filhos que tiver com cada uma da mesma forma. Essa prática já se tornou muito rara na maioria dos países árabes. Já não é algo normal, é algo mal visto pela sociedade. Ainda mais agora que as mulheres estão conquistando seus direitos e não estão mais submissas como antigamente. Hoje em dia as mulheres podem estudar e trabalhar. E espero que um dia as mulheres possam receber os mesmos salários que um homem e os mesmos direitos também. Por isso, mesmo que haja guerras, as mulheres conseguirão se sustentar e sustentar a seus filhos. E os homens não vão precisar se casar com várias para não deixá-las morrer de fome. Bom, eu espero que vocês tenham entendido como funciona a poligamia no Islã, o contexto disso e os fatores que levaram a essa prática. Eu sei que isso não é bem visto no Ocidente, faltam informações, e as coisas que são divulgadas não são explicadas da maneira correta. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida é só deixar aqui nos comentários. Compartilhe esse vídeo com amigos seus que têm dúvidas sobre a poligamia no Islã. Me sigam nas redes sociais, não deixem de seguir a página do canal no Facebook e no Instagram. Curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Até a próxima!